Salve, salve rapaziada! Professor Basílio, canal Historiano, eu tô aqui para dar uma aula sobre Idade Média, fundamentalmente os seus primeiros séculos, o período chamado de Antiguidade Tardia, que vai do século V até por volta do século VIII. Rapaziada, antes de tudo, este termo, Idade Média, é manifestação do preconceito dos renascentistas lá no século XV. Os caras lá no século XV vão olhar para o mundo clássico e vão falar: nossa, como o mundo clássico era bom. Nossa, do mundo clássico até nós aqui vivemos um período de trevas. Rapaziada, era uma forma dos renascentistas criticarem o seu próprio tempo e proporem transformações. Mas vamos vamos deixar de lado esta visão da Idade Média como Idade das Trevas e vamos entender ela num grau de complexidade um pouco maior. Vamos entender que ela é um pouco mais diversa do que somente o período de obscuridades, guerras e mortes. Tudo bem? Até porque obscuridade, guerras e mortes existem em qualquer período da história. Rapaziada, fundamentalmente, o que está acontecendo? Aquele grande Império Romano que controlou sobretudo o Mediterrâneo. O Império Romano começa a entrar em colapso. Desde o século III depois de Cristo, o Império Romano vai vivendo uma crise. Falta escravos, insubordinações militares, as fronteiras começam a ficar porosas. Com isso, os povos germânicos começam a adentrar o Império Romano. A invasão dos chamados povos bárbaros, aqueles que não tinham a cultura romana, começa a fragilizar o Império. Rapaziada, além disso, num contexto de crise do escravismo que acontece no Império Romano, muitos plebeus, muitas pessoas pobres vão saindo das cidades, indo em direção ao campo. Começamos a ter um êxodo urbano, saída das cidades em direção ao campo. E cada vez mais aqueles grandes latifundiários, aqueles grandes proprietários, começam a abdicar do que é público, abdicar do poder público, abdicar do Estado romano e começam a se proteger eles próprios. A gente começa desde o século III, século IV e especialmente o século V, nós começamos a ver um processo de ruralização. Processo de saída da cidade, ida para o mundo rural e, além disso, um processo de privatização. O poder público começa a se enfraquecer, aquilo que é público se esfacela e temos a emergência de poderes privados. Neste contexto de crise, o Império Romano se divide entre Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Uma divisão. Vamos dividir este grande império para melhor administrarmos. Quem faz isso é o imperador Diocleciano no século IV. Meus queridos, o que acontece? Em 476, Roma cai. Os povos germânicos tomam a cidade de Roma. Mas o Império Romano que cai é o do Ocidente. Porque no Oriente Constantinopla permanece de pé. Vamos então falar sobre a Idade Média. Rapaziada, e na Idade Média nós vamos ter o Império Bizantino, com capital em Constantinopla. O Império Romano permanece de pé, o Império Romano do Oriente. A cidade de Constantinopla vai permanecer por mais 1000 anos. Constantinopla só vai cair, só vai ser tomada por outros povos em 1456. Rapaziada, nós temos então o Império Romano de pé no Oriente. O Império Romano que vai falar grego, que vai ser herdeiro da tradição clássica, meus queridos, que vai continuar tendo um poder centralizado e, além disso, que vai ser cristão. Rapaziada, o Império Bizantino, quais as características importantes do Império Bizantino? Primeiramente, um poder centralizado, cesaropapismo. Teremos um César, um imperador, mas que vai estar muito próximo com o bispo de Constantinopla, ou seja, poder político e poder religioso together, juntos, controlando aquela região. Além disso, os bizantinos ainda são herdeiros da cultura clássica. Eles leem grego, eles valorizam os pensadores gregos, eles valorizam a arte clássica. Eles são herdeiros e são ali guardiões do pensamento clássico. Além disso, nós vamos ter um cristianismo muito peculiar neste Império Bizantino que vai, lá na frente, em 1054, romper com Roma. Rapaziada, vai ter uma treta na cristandade. Quem é que manda? O bispo de Constantinopla ou o bispo de Roma? Rapaziada, lá em 1054 eles vão brigar, vão romper e nós teremos no chamado Cisma do Oriente uma ruptura na cristandade.
Constantinopla vai cuidar da cristandade oriental, enquanto Roma vai cuidar da cristandade ocidental. Mas presta atenção, numa forma muito preconceituosa chamamos de Idade Média de Idade das Trevas, mas é trevas para quem? É trevas aonde? Nós temos aqui no Oriente o Império Bizantino, herdeiro do Império Romano, o próprio Império Romano Oriental. Mas além disso, o que é que nós vamos ter também no século VII, no século VIII, nós vamos ter o advento de uma nova religião. Que religião vai ser essa? A terceira religião monoteísta. Primeiro o judaísmo, depois o cristianismo, e nós vamos ter, no século VII, o islamismo. Aqui, ó, na Península Arábica, na cidade de Meca, nós vamos ter o advento do Islã. O Islã se coloca como mais uma religião monoteísta, o seu grande pregador, o seu grande líder político e religioso vai ser Maomé, que diz que também recebeu uma revelação do único Deus, Alá, e o islamismo vai promover uma transformação religiosa, é óbvio, mas eminentemente política, social e econômica. Rapaziada, o Islã unifica os árabes. Rapaziada, havia uma grande divisão entre cidades, entre povos, entre grupos, mas o Islã promove unidade. Maomé consegue impor o monoteísmo, superar o politeísmo, superar aquela perspectiva mais regional, mais tribal, e agora esta unidade religiosa se torna também uma unidade política. E um dos pilares do Islã, muito importante, é que você não pode atacar o seu irmão, você não pode invadir aquele território, você não pode escravizá-lo. Então sabe o que acontece? Quando nós temos unidade dentro do Islã, esse Islã começa a se expandir. Então esta unidade religiosa vai trazer um processo de expansão. E se expande para onde? Meus queridos, pelo Mediterrâneo. O Islã se expande pelo Mediterrâneo, toma todo o norte da África. Toma o Oriente Médio, chega até as fronteiras da Índia. Rapaziada, e além disso, entra na Europa. A expansão árabe muçulmana toma a Península Ibérica. E somente no século VIII é que os cristãos conseguem barrar este avanço muçulmano. Rapaziada, perceba o seguinte, aquele mar Mediterrâneo que era um mar romano se transformou em um mar árabe-muçulmano. O Islã consegue este processo de expansão e, de alguma forma, os árabes também são herdeiros da tradição clássica, porque conforme eles estão se expandindo sobre aquele mundo outrora romano que se esfacelou, os árabes também vão assimilando aquele conhecimento. Rapaziada, os árabes têm uma perspectiva de tolerância até mesmo religiosa. Cristãos e judeus são permitidos nos territórios árabes muçulmanos. É claro que pagando impostos muito elevados. Ou seja, existe ali uma pressão para eles se converterem ao Islã. Mas existe tolerância religiosa. Não por acaso teremos um grande desenvolvimento científico com os árabes. Rapaziada, sabe aquela fórmula de Bhaskara? Bhaskara é árabe muçulmano. Nós vamos ter um grande desenvolvimento científico e intelectual neste mundo árabe muçulmano. Idade das Trevas para quem? Rapaziada, nós vamos ter a construção de grandes mesquitas. E nas mesquitas, um dos pilares do islamismo é a não representação de Alá. Portanto, a arte não poderia ter uma imagem. Portanto, a arte vai ser geométrica. Ou seja, nós temos aqui conflitos religiosos, mas temos também uma assimilação, uma apropriação de conhecimento. Rapaziada, falei de bizantinos, falei de árabes, vamos agora falar da cristandade ocidental. Este mundo, este Império Romano do Ocidente, que perdeu a sua unidade política com a queda de Roma, vai se fragmentar em uma série de reinos germânicos. Os germânicos tomam o poder, impõem o seu poder de forma privada, um poder que se fragmenta. A Europa Ocidental vai se transformar numa grande colcha de retalhos, cuja grande unidade política se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, a Igreja Romana, o cristianismo sediado em Roma, se expande sobre esta Europa germânica. Existe um processo de fusão. E a grande autoridade política se chama Igreja. Rapaziada, a Igreja vai oferecer unidade a este mundo europeu. A Igreja vai mais do que isso. Ela vai propor a fusão.
a igreja vai propor a constituição de reinos romanos e germânicos. O grande ápice desse processo vai ser, no ano de 800, a coroação de um reino franco, a coroação de Carlos Magno como imperador, como sacro imperador dos romanos e dos germânicos. Rapaziada, os germânicos que entraram no Império Romano, eles não queriam destruir Roma. Eles queriam se beneficiar de toda a riqueza do Império Romano. Então, para eles não estão destruindo Roma, eles estão dando continuidade a Roma. Rapaziada, só que agora já não é mais Roma, agora já não são mais simplesmente germânicos. Existe um processo de fusão, um processo de assimilação, que é, olha só, quem é que coroa Carlos Magno? Este mais importante rei franco, o Papa. Existe então uma ligação entre este poder religioso e este poder político. Mas diferentemente de Bizâncio, não existe centralização política na Europa ocidental. A Europa permanece fragmentada, uma grande colcha de retalhos, cuja autoridade principal será a Igreja de Roma. Esta Igreja de Roma é que vai trazer uma unidade cultural, uma unidade religiosa, apesar de toda a fragmentação política. É este mundo ruralizado, é este mundo que perde de algum aspecto a escrita. A Igreja Católica vai ser a grande guardiã da escrita, dos livros, da tradição clássica. Rapaziada, este mundo é que genericamente, de uma forma um tanto quanto limitada e simplificada, chama-se de Idade das Trevas. Uma nova forma de vida, uma nova forma de gestionar e se estruturar socialmente. Então perceba, nessa Idade Média, neste início de Idade Média, temos uma diversidade imensa de novas organizações sociais, novas formas de estruturar estados e sociedades. Eu sou o professor Rodrigo Basílio. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele joinha, compartilhe e fortalece o projeto. Um bom estudo!